Bom dia, paz do Senhor Jesus, que bom que estamos aqui reunidos mais um dia no nome do Senhor, para aprendermos, com o Pai, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer que nós venhamos entender da palavra dEle, Nós precisamos de conhecimento, irmãos, nós precisamos de sabedoria, e a nossa sabedoria vem do Pai, a nossa sabedoria vem da palavra do Senhor, e é disso que nós precisamos para a nossa vida, em todos os momentos, em todos os lugares, nós precisamos do Senhor, nós precisamos daquilo que vem do Pai, para que a gente consiga caminhar de uma forma correta, de uma forma leve, de uma forma mais leve, de uma forma certa, correta. Nós precisamos do Senhor, E Ele tem nos ensinado muito, todas as manhãs, todos os dias, irmãos, como é bom, esse fortalecimento no Senhor, essa busca pelo Pai, e mais do que ouvirmos a palavra dEle, aquilo que Ele está nos querendo nos ensinar, nós temos que guardar e nós temos que viver a palavra do Pai todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, em todas as situações, porque nós temos sim, o conselho do Pai, a ajuda do Senhor para toda e qualquer situação, o Senhor nunca nos deixa desamparado. Amém? A palavra do Senhor de hoje está em Mateus 7, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 1 até o 6. Diz assim: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Aleluia. Tremendo, irmãos? Meu Deus, que palavra forte. Forte, verdadeira, E difícil também, irmãos? É muito difícil, Nós sabemos isso, o quanto é difícil. Mas é algo que o Senhor está nos chamando para correção nessa manhã, É algo que nós temos aqui que aprender com Deus. E eu já passei por muitas situações difíceis, Nessa questão mesmo, Porque nós temos inclusive aqui o título, O título aqui, o tema está como o costume de julgar os outros, Então chega a ser um costume. Nós olharmos para os outros e muitas vezes não identificamos algumas qualidades ou algumas coisas que nós vivemos, e aí a gente acaba apontando, os erros, seja com pensamento, nem sempre falamos, mas às vezes com pensamento, com algumas atitudes, com algumas coisas, nós acabamos julgando aquelas pessoas, até mesmo nos afastando de algumas pessoas, e não é isso que o Senhor quer. Nós temos sim que cuidar de algumas pessoas, temos que ajudar algumas pessoas desde que elas queiram ajuda. Também tem algo também que eu aprendi, Muitas vezes, irmãos, nós queremos tanto ajudar algumas pessoas, Tem pessoas assim, irmãos, que assim, até do meu convívio, posso dizer, pessoas que amamos muitas vezes, familiares, amigos, próximos. E nós queremos tanto que aquela pessoa, fala: meu Deus, eu vivo isso, eu tenho, um Deus verdadeiro, um Deus que fez tantas maravilhas na minha vida e continua fazendo, E eu quero que a pessoa tenha, essa conversão, essa mudança de vida. Eu quero ver a mudança na vida daquela pessoa e nos sentimos impotentes, Porque às vezes a gente quer forçar mesmo, entre aspas, forçar alguma coisa, forçar o entendimento, forçar algo que a pessoa não quer, irmãos. E quando a pessoa não quer ajuda, não adianta, porque muitas vezes eu já aprendi isso, já passei por isso. Muitas vezes é algo tão bom, mas quando a gente vai falar com a pessoa, a gente vai querer,
passar para a pessoa a visão, ou, né, Deus pode mudar, deixa eu te ajudar, faz assim, a pessoa não aceita, às vezes ela fica até com, né, o que ela tá falando, o que ela quer, o que ela pensa, né, eu sei cuidar da minha vida, eu faço o que eu quero, né, tem muitas coisas disso, e a pessoa às vezes até acaba se afastando, acaba até não gostando de você, né? Claro que nós sabemos, né? Tem lá no mundo espiritual também, né? Quem é da luz, né? E a escuridão, né? Na vida espiritual, irmãos, vejamos que é dessa forma, tá? A luz e a escuridão, elas, né, não conseguem ficar juntas, se atrair, enfim, né? Não conseguem. Então tem também o lado espiritual, óbvio, né? Que faz de tudo para aquela pessoa se afastar, né, de quem quer o bem dela, né? Tem isso também. Mas nós temos que entender que nós temos que abrir a nossa boca, passar algo, né, da parte do Senhor, muitas vezes para aquelas pessoas que elas estão com o coração aberto, que querem uma mudança, né? Muitas vezes nós conseguimos isso de uma forma assim, até quando a pessoa está numa fragilidade, quando a pessoa precisa de uma ajuda, né? Muitas vezes ela vai recorrer à ajuda, ela vai precisar. E aí, então, é o momento, né, de nós falarmos do amor do Pai, de nós trazermos essa pessoa para mais perto, né? E como é bom, né, irmãos? Eu, pelo menos, eu amo, sabe? Eu aprendi, né? Como eu já falei aqui para vocês, né? Eu fui cuidada por uma pessoa, por um casal, né? Que cuidou muito, né, da minha vida, da minha família, com muito amor, com muito cuidado, de dedicação. E isso é muito bom, sabe? E eu amo cuidar de vidas, né? Então, mais uma vez, eu quero frisar aqui, se há alguém, né? Se você quer essa ajuda, quer de alguma forma, né, para qualquer assunto, né, o que você esteja enfrentando, né, não guarde para você, né, tem pessoas que verdadeiramente querem te ajudar, né, baseado sempre na palavra de Deus, naquilo que o Senhor espera, né, não é o que eu quero, mas é o que a palavra do Senhor espera, né, as nossas ajudas, a nossa direção tem que estar sempre baseado na palavra do Senhor, né, então eu estou à disposição, né, novamente vou falar isso, estou aqui à disposição de quem quer que seja, para que queira ajuda, que queira mudança, queira respostas, não sei. Talvez eu nem tenha, né? Mas o Senhor tem a resposta, né? E nós vamos poder buscar juntos, né? E o Senhor, com certeza, né, não desampara ninguém. Amém? Bom, então voltando para a palavra, como eu estava dizendo, né, da linha, acabei falando isso, creio que o Senhor sabe por todas as coisas, né? O problema de julgar os outros. Outra coisa também que eu aprendi, e eu tenho lutado muito para isso, né, para não viver dessa forma. A partir do momento quando nós temos, principalmente quando somos novos convertidos, né, quando a gente está numa situação difícil, ou quando a gente, né, até mesmo dentro de casa, né, muitas vezes, né, vou colocar um exemplo assim, dentro de casa, né, nós temos, cada um tem a sua particularidade, né, o casamento, por exemplo, né, eu vim de uma criação, vim de um modo de vida, e o Manuel de outro. E aí, então, quando estamos juntos, temos que viver o mesmo propósito, unidos em uma só carne, há sim o confronto, né? E muitas vezes a gente começa o quê? A julgar, né? Dentro da nossa própria casa, julgar, mas por que você faz assim, não faz dessa forma, né? A gente quer muitas vezes mudar a opinião do outro, mudar algumas questões. E, irmãos, não é dessa forma, né? Nós não podemos julgar como o outro é, ou como o outro andou, como o outro faz, né? Muitas vezes nós nos atentamos aos pecados das pessoas, né? Essa parte de julgamento, a maioria das vezes é pelos pecados das pessoas, né? Principalmente nós, né, como cristãos, como conhecedores da palavra, né? Eu já vivi isso, irmãos, de cometer esse grande erro, inclusive com pessoas bem próximas mesmo, né, de falar, mas você não está agindo corretamente, você está no pecado, né, e começar ali uma discussão, algo muito ruim. E aí, irmãos, a pessoa se vira contra você, né? Atenção para o versículo 6, exatamente isso, olha só. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Então o que nós temos é de valor, irmãos, é sagrado, são pérolas, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas, e nós temos esse valor e que é sagrado e que nós temos que guardar como tal,
né? Nós temos que guardar esse valor, algo tão precioso tem que ser guardado, irmãos, né? Ele só pode ser exposto, ser colocado na prática quando há espaço, quando somos bem-vindos, quando é necessário. Porque se nós utilizarmos, né, a nossa verdade, né? Porque não deixa de ser uma verdade quando nós temos o conhecimento. Quando nós sabemos da verdade, mas nós lançamos a verdade em um momento errado, isso se vira contra nós. E é exatamente o que está falando nisso, e eu já passei por isso. A pessoa se virar e falar, ué, mas peraí, né? Como pode? Vocês ficam no julgamento, né? Você fica julgando, sabe como é que é? Vira uma confusão, irmãos, e aí então você acaba perdendo um valor, né? Você acaba perdendo até uma confiança da pessoa. É muito ruim isso, irmãos, é triste, né? Porque é uma vida, né? Que de repente era para você cuidar, para você amar, trazer para mais perto. E aí é difícil o caminho da volta, sabe? De você ter ali, mesmo que você peça, né, perdão, peça, né, desculpa, quer, né, mudar alguma coisa, mas palavras são lançadas e isso muitas vezes fere, machuca e muda muitas situações, né? Então nós temos que ter cuidado com isso, com o julgamento das pessoas, né, com o que nós queremos colocar. Vejamos que todos nós somos pecadores, todos. E não tem diante de Deus pecado pequeno, pecado grande, né? Então, irmãos, e como diz logo no comecinho, se nós julgarmos, nós seremos julgados por Deus. Veja a intensidade disso. Não quer dizer somente que a pessoa ela vai te julgar, vai ficar falando, vai virar aquela briga, discussão. Não. A palavra do Senhor ainda está nos direcionando para o julgamento do Senhor. Que é disso que nós temos que ter, né? O temor, o receio, irmãos, de que o Senhor está falando de nós. Né? Então é muito triste, né? Nós não devemos fazer isso pensando no Senhor, né? E quando nós julgamos alguém, irmãos, sabe, nós estamos dando espaço para aquela pessoa exatamente vir contra nós. E nós estamos demonstrando que nós não estamos olhando para nós mesmos, né? E o primeiro caminho que nós temos que fazer é olhar para nós, o primeiro ponto, né? Nós temos que tirar, como está descrito aqui, uma trave. Veja como né, como é colocado aqui, uma trave de madeira, irmãos. Imagina, né? Quer dizer, no irmão às vezes tem um cisco, a gente consegue ver um cisco, né? Como ele coloca aqui, um cisco, ou seja, um ponto, né? E dentro de nós é o pior, é o que ele quer dizer, né? Então no nosso olho tem uma trave de madeira, imagina, irmãos, né? Então, ou seja, quer dizer, está nos colocando aqui, eu enxergo dessa forma, está como pior, né? Estamos sendo piores, e é verdade, né? Estamos sendo piores do que aquela pessoa que está no pecado, está agindo de forma errada, porque nós estamos apontando e nós estamos perdendo o nosso valor, perdendo a nossa essência, que é Cristo. Cristo não agiu assim, Cristo não age assim, né? Como ele foi conosco, não chegou apontando, né? Eu não recebi, irmãos, sabe? Claro que para cada pecado, até hoje, irmãos, se nós pecarmos, agirmos errado, teremos nossas consequências. Isso não é castigo, isso é correção do Senhor, é para mostrar, olha, lembra o que você fez? Então, você está passando isso, meu filho, para você aprender, não faz mais, né? Consequências, não é castigo, né? O nosso Deus é amor. E foi assim que eu fui cuidada, mesmo cheia de pecados, né? Cheia de coisas ruins, me deram amor, porque a essência de Cristo é isso, é o amor, é o cuidado. Então, irmãos, quem somos nós para já chegar com julgamento, tirando pedras, né? Lembra da mulher adúltera. O Senhor mesmo falou, quem não tem pecado, vai tirar a primeira pedra. Não ficou nenhum, porque não tem, né, irmãos? Então, veja que se o único que pode nos julgar, o único que pode nos atirar pedra, vamos dizer assim, não faz isso, quem somos nós, irmãos? Então, nós temos sim que orar pelas pessoas. Se não tenho como fazer, eu não tenho como entrar com a palavra, né, com cuidado de verdade que é necessário para essa pessoa, vamos orar. Né? Com a oração, irmãos, Deus vai mudando essa pessoa, Deus vai entrando nessa pessoa, Espírito Santo vai trazer essa pessoa, irmão, sabe? O Senhor quebra qualquer coração, qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer barreira que exista na vida dessa pessoa é quebrada. Em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus do impossível. Então vamos entregar essas vidas, vamos entregar, né, aquelas pessoas que a gente quer que mude de vida, né? Que tenha uma transformação. Vamos entregar ao Pai, né? E Deus vai fazendo, Deus vai mudando a história dessas pessoas. E no momento certo, na hora certa, irmãos, se não formos nós, né, que vamos cuidar dessa vida, que vamos poder ajudá-los,
com certeza o Senhor vai colocar alguém no caminho dessas pessoas, né, enviado por Ele, que vai ajudar e vai haver transformação. Tudo é possível para o Senhor, irmãos, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, não desista, continue lutando com as orações, que é o que nós temos nas mãos, né? Vamos orar, vamos clamar para essas vidas, mas não use de julgamento, porque esse julgamento vira contra você próprio, né? Tanto em relação à pessoa te olhar de uma forma, né, de repúdio mesmo, né? E realmente é muito ruim, irmãos. Qual que é, então, o nosso testemunho ali diante dessa pessoa? Misericórdia, irmãos, sabe? Então eu já errei nesse ponto, já passei por isso, né? Sei como é ruim, como é horrível isso, e eu tenho lutado, e para a glória de Deus tenho conseguido, irmãos, mais ajudar do que julgar, que é o correto, né? Temos que querer ajudar, e aquelas pessoas que não querem ajuda, ore, e Deus vai fazer o sobrenatural em nome de Jesus, eu creio. Amém, irmãos? Então que você fique com essa palavra, com esse ensino do Senhor maravilhoso. Que o Espírito Santo esteja com você, com a sua casa nesse dia e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém.